A paz do Senhor. Oh, glória. Ai, gente, me deu até um alívio agora. Estou muito feliz. Já estou alguns dias aqui. E toda vez que eu venho para cá, eu me sinto renovada. Aqui é muito bom. Gosto muito desse lugar, me sinto bem, principalmente na casa de Deus. E eu quero que nessa noite, Deus possa fechar com chave de ouro o que a gente começou na sexta-feira. Começamos falando para as irmãs sobre comunhão, sobre igreja. E hoje eu quero fechar esse tema falando sobre igreja. Porque depois de tudo que já falamos aqui, já temos convicção que para ser igreja tem que estar todo mundo junto. Não dá para ser igreja um sozinho. Não é isso? Quem estava aqui de manhã concorda comigo? Só dá para ser igreja quando está junto. Então nós vamos fechar com chave de ouro essa noite. Porque você entendeu que você precisa de quem está do teu lado para se tornar igreja. Para cumprirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ser igreja. E quando nos tornamos igreja, nós conseguimos a autoridade do céu para vencermos nos dias maus. E para começar essa pregação hoje, eu queria que você abrisse no Evangelho segundo João, no capítulo 20, a partir do verso 11. Evangelho segundo João, capítulo 20, a partir do verso 11. Amém? Então vamos lá. A epígrafe diz: Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Nessa noite, o que eu quero trazer para você é que pelo fim se teve o começo. O que parecia o fim, na verdade, era o começo de uma grande jornada para a igreja. O que parecia o fim era apenas o início de algo grande que Deus estava começando a fazer. Muitas das vezes você acha que quando tudo está parecendo que está acabado, que não tem mais jeito, é o fim. Mas na verdade é o começo. Muitas das vezes você vai achar que a situação mais difícil é o fim, mas na verdade ela é o começo. Para os discípulos, para quem estava andando com Jesus, a morte naquela cruz, no momento que ela ocorreu, parecia que era o fim. Porque se você começar a ler a história, você vai verificar que após a morte, eles voltaram
voltaram para suas antigas práticas. Pesca, começaram a regressar. Por quê? Porque para eles parecia que tinha acabado. Só que eles tinham a palavra de Jesus, de que tudo aquilo tinha que acontecer. Só que no momento da dificuldade, no momento da tribulação, você vai ter que ter muita força, você vai ter que ter muito pé no chão, para conseguir no meio da tempestade, enxergar e se lembrar daquilo que vai te trazer esperança. Porque muitas das vezes a tribulação nos tira o foco, mas você é filho do Deus Altíssimo. Você precisa entender que quando tudo parecer o contrário, olha para cima, para o autor e consumador da tua fé, porque ainda há esperança. Imagina você ficar num tempo com uma pessoa que você se apega, vê pessoas fazendo milagres, vê a pessoa ensinando, e de repente aquela pessoa não vai estar mais ao seu lado. Jesus mudou a vida de muita gente. Pessoas que a sociedade não dava nada por eles. Pessoas que a sociedade não queria saber. Mas Jesus ensinou a eles o valor das escrituras, do ensinamento, porque eles iam precisar lá na frente disso. É o que eu falei desde sexta-feira. Um bom líder faz bons discípulos, porque ele nem sempre vai estar ali. Então, se ele não instruir os seus discípulos, não fazer com que eles aprendam a andar com as próprias pernas, na sua ausência, você vai ter problema. Mas aquele bom líder é aquele que ensina, aquele que pratica, e quando ele não está, começa as coisas a acontecerem, mesmo sem a presença dele. Jesus treinou homens que com certeza eu e você não escolheríamos. Jesus mudou a vida de mulheres que parecia impossível a mudança. Mas ele tinha um propósito. Jesus precisava que quando ele se fosse, começasse a igreja. E muitas das vezes, perdemos a oportunidade de sermos treinados para fazer um trabalho com excelência. Então, que nessa noite, a primeira coisa que você tem que levar com você, almeje ser treinado, almeje alcançar o entendimento, almeje aprender. Se disponha a querer aprender, a saber, a obter conhecimento, para que você possa ensinar a outros, e outros ganharem a outros, e esse evangelho seja espalhado pela terra, e o nome de Deus seja glorificado. É para isso que pregamos, é para isso que ensinamos, para que a igreja cresça, divulgue esse evangelho e muitos sejam alcançados por essa palavra. Você não está de passagem aqui, Deus te chamou para ser um instrumento, para que outros recebam a palavra de salvação que você recebeu, e o Espírito Santo possa fazer a parte dele. Então, quando Jesus foi para a cruz, a situação parecia estranha. Imagina, de repente, os discípulos recuavam. Quando Maria foi ao sepulcro, ela era tão grata pelo que Jesus fez, que ela se desesperou. Porque no meio daquela situação, daquela sociedade, alguém olhou para ela com um olhar de compaixão. Alguém mudou a história dela. E de repente essa pessoa que lhe deu uma chance de mudar de vida, foi embora. Ela queria pelo menos ter um gesto de gratidão. Ela queria pelo menos fazer alguma coisa para refletir a gratidão dela. E de repente ela se depara com essa cena, sem saber aonde está. Imagina você,
Chegando naquele sepulcro, 2 anjos lá. Ela estava tão atônita que ela nem se ligou. Mas vocês repararam que no texto, quando perguntaram por que ela chorava, onde colocaram ele? Eu preciso achar o corpo. E quando Jesus falou o nome dela, ela reconheceu. Quem é ovelha, reconhece a voz do seu pastor. Quem é ovelha, reconhece a voz do seu pastor. Você entendeu o que eu quis dizer? Quem é ovelha, reconhece a voz do seu pastor. Então, se você se considera alguém seguidor de Jesus Cristo, divulgador do Evangelho da verdade, você precisa reconhecer a voz do seu pastor. E a voz do seu pastor ecoa durante gerações, para que nós sejamos igreja, sejamos um em Deus. Ecoa durante gerações, dizendo que não dá para você fazer trabalho sozinho, você precisa de quem está do teu lado. Ecoa durante gerações, comunhão faz parte, comunhão tem que existir, união tem que existir. Precisamos um dos outros. Aí quando você começa a ver isso, você fala assim, mas o que você quer dizer? Jesus falou para Maria, vai, não me detenha, mas vai lá para os meus irmãos, vai lá e espalhar para eles. Eu ainda estou por aqui, eu vou subir, mas a vitória é certa. O que era para acontecer, já aconteceu. É certo aquilo que preguei, é certo a promessa. Pode ir, pode espalhar, porque Jesus Cristo morreu, mas o mesmo ressuscitou. Ele venceu a morte, ele ainda está de pé. Você se depara com isso, imagina Maria, porque quando ela viu Jesus, com certeza ela queria abraçar, cara, ele está aqui, imagina. Mas naquele momento, era importante que ela fosse aos outros. Vai lá, porque na eternidade vai ter muito tempo para a gente estar perto. Agora é hora de serviço. Agora é hora de trabalhar. Nessa introdução que eu dei para vocês, é para que a gente comece a pregação. Eu quero que você vá comigo para o livro de Atos. Quando você entra no livro de Atos, aí começam as maravilhas, que é um livro que todo mundo deveria ler. A história do livro de Atos nos traz um gás, uma energia, uma vontade de avançar, de ver o que Deus foi capaz de fazer com homens que a sociedade não imaginou em que eles se tornariam. Quando você abre o livro de Atos, você começa a entender que você precisa ser igreja. Você começa a querer pregar esse evangelho. Começa a entender que vale a pena. Cada pedrada vale a pena, porque você está ali por amor a Cristo. Você começa a entender a visão de reino e começa a entender que as coisas que passamos aqui jamais poderiam ser comparadas com a glória que nos espera. Eu amo o livro de Atos, sou suspeita. Porque
O livro de Atos me chama para o triunfo. Eu não sei quanto a você, mas cada vez que eu leio o livro de Atos, traz para mim uma emoção no coração de dizer: cara, que trabalho é esse que tu fizeste, Senhor? Que trabalho é esse que tu fizeste? Que homens foram estes que tu lhe treinasse e o Senhor levantou, dispostos a morrer por esse evangelho. E você fica imaginando: que poder é esse? Que poder é esse? Que transformou pescadores em pescadores de homens? Que poder é esse? Que até sombra de um curava? Que poder é esse? Que era capaz de orar e a pessoa ressuscitar? Que poder é esse? Que era capaz de fazer as pessoas se converterem? Que poder é esse? É poder do Evangelho, é poder de Jesus Cristo, é esse poder que está sobre a igreja de Cristo. Aí você se pergunta: alguma coisa mudou, Cleide? Não, quem mudou fomos nós. Mas Deus ainda é o mesmo. É o mesmo que opera. Deus ainda é o mesmo que faz milagre. Deus ainda é o mesmo que peleja pela sua igreja. Deus ainda é o mesmo. E nós precisamos avançar. Os dias são maus. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas, mas nós somos a igreja. E é legal, né? Imagina. Quando eu gostei que você pode dizer: nós somos a igreja. Sabe, imaginou o exército quando chega? Somos o exército. Chama o exército. Você já reparou como é que é quando bota o exército na rua? Aqui não acontece muito isso, mas no Rio, o exército está até cansado, não aguenta mais ir para a rua. Mas quando o exército vai para a rua, até o olhar muda. Fica todo mundo assim: o exército está na rua. O exército está na rua. Já a pessoa já começa a recuar, alguns, né? Agora está só Jesus. Aí vem um exército. Já dá um outro esquema. Mas você já viu isso? Quando fala assim: vai lá na igreja. Está com problema? Tu já ouviu gente falando assim? Vai lá na igreja. Vai lá na igreja dos crentes. Vai lá, porque eles começam a orar. Vai lá, vai para a igreja dos crentes. Sabe por que isso? Porque eles sabem que há algo diferente aqui. Você já passou em algum lugar e a pessoa fala assim: tu é da igreja? Tem como tu orar pela minha família? Tu é da igreja? Ainda há unção sobre nós. Ainda carregamos o nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ainda há poder sobre a igreja. Deus não mudou. Nós ainda somos aqueles que Deus conta para mudar uma geração. Então não tenha medo, igreja, mas igreja. Quer batalhar sozinho? Cuidado. Mas não diz que você é igreja sozinho, não. É ajuntamento. Tem que estar junto. E quando estamos juntos, somos fortes. Quando está junto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós temos a promessa de Deus conosco. Tu é igreja. Então, aprenda a levar isso com você. Essa autoridade de Deus está sobre nós. A unção está sobre nós. Somos igreja. Nós temos a presença de Deus conosco. Então, não tenha medo de caminhar, ainda que as situações sejam difíceis. Não se preocupe. O guarda de Israel guardará a sua igreja. Não se preocupe. Tempestade pode surgir, mas o guarda de Israel guardará a sua igreja. Pode vir o que for, mas o guarda de Israel guardará a sua igreja. Estamos na palma da mão de Deus e ninguém tem poder de nos tirar de lá. Ele nos guardará, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Nós somos a igreja, a promessa, o que está no coração de Deus, e até Ele voltar estaremos a serviço do reino. Aí quando você entra no livro de Atos, a pessoa já está com idade, tem que usar óculos.
Vamos lá. Atos, capítulo 1. No verso 10. Diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim para o céu como vestir. 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, peraí. Jesus subiu. Olhavam para cima. Os anjos falaram: está olhando o quê? Ele está indo. Mas há uma promessa e ele vai voltar. Ele está indo, mas há uma promessa. E Deus cumpre tudo o que ele diz. Ele está indo, mas ele volta. Ele vai, mas ele volta. Então, enquanto você espera, eu espero, você espera, nós trabalhamos noite e dia. Porque quando ele voltar, vai arrebatar a sua igreja. E nós viveremos eternamente com ele. Quantos aguardam essa promessa? Isso te dá esperança? Isso te dá esperança? Isso te dá esperança? Então trabalhe, querido, trabalhe. Ajude o pastor da sua igreja, trabalhe. Ajude a liderança da tua igreja, trabalhe. Ore, busque, interceda. Enquanto você espera, você trabalha. Porque o que prometeu é fiel para cumprir. Aí, eles perseveravam em oração. Antes de acontecer o Pentecostes, eles já estavam em oração, juntinho, unânime. Não diz assim, um orava ali, outro orava aqui. Estava todo mundo junto e orando, suplicando. Ainda juntou com as mulheres. Vamos lá, todo mundo orando. Chama a mãe de Jesus também, vamos todo mundo orar. Você já viu aquela convocação? O pastor fala: irmão, vamos para a guerra. Vem comigo, vem todo mundo. Quando o pastor fala assim, vamos orar, ele não fala assim, ó, ministério, ora aí. Irmãs, ora aí. Quando o pastor diz, vamos orar, ele está chamando a igreja. Está te convocando a orar. E quando a igreja ora, o céu se abre. Nós precisamos entender essa convocação. Quando fala, vamos orar, nós temos que nos unir em oração. Porque quanto mais pessoas orando, mais movimento a gente faz no mundo espiritual. Quanto mais gente buscando, mais mover a gente vai ver. Gente, ninguém faz trabalho sozinho, não. Ai, Cleide, mas eu estou cansada. Tu tem 24 horas. E o legal da oração é que você pode orar em qualquer horário. A não ser na convocação, que aí você se dispõe, o pastor fala, vem comigo. Junta na fila. Aí você tem que vir. Lembra? Igreja. Foco. Igreja junto. Então, pastor, todo mundo junto na oração. Vamos buscar. Tem guerra, gente. Estamos contigo, pastor. Pastor, pode ficar tranquilo. Porque o teu nome está nas minhas orações.
nações. Pastor, pode ficar tranquilo, porque a igreja vai ficar de pé, porque nós estaremos orando juntos, porque nós somos igreja. Aí você imagina, esses homens andaram com Jesus, viram os milagres. Jesus falou que eles fariam coisas maiores do que ele fez. De repente você abre o livro de Atos, eles estão perseverando unanimemente. O que tu espera que aconteça? Andaram com Jesus, viram milagres, receberam unção e começaram a orar perseverante, todo mundo unido. O que tu acha que vai acontecer? Milagre. O que tu acha que vai acontecer? Milagre. Só pode acontecer milagre. Resposta de oração. É entrega. É entrega. Começa a orar e reclamar menos para você ver se Deus não move as águas. Começa a orar e parar de ficar sendo justificativa para detalhe. Vai orar, irmão. Vai orar. Porque se as nossas queixas resolvessem problema na igreja, meu irmão, não precisava mais orar. Pastor, entregar, pode ficar aí. Chama o povo da reclamação, porque a gente vai resolver. Murmuração também não está no rol da solução. Até porque Deus abomina murmuração. Mas ora, persevera. Ora um pouquinho hoje, ora um pouquinho, mas ora. Começa a orar, que você vai ver o que Deus é capaz de fazer pela tua vida. Eu já estou terminando. Pelo menos vou tentar. Aí eles perseveravam, unânimes, está todo mundo, até as mulheres. No capítulo 2, diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantes. Olha só como a pessoa faltou óculos. Calma aí, gente. Concordantemente, no mesmo lugar. Espera aí. Além de estarem juntos, estavam concordando. Você concorda com a visão da igreja? Vamos lá. Eu, com a permissão do pastor, eu vou entrar no assunto agora. E aí? Tu concorda com a visão da igreja? Amém? Tu está aqui, tu tem que concordar com a visão. Amém? Tu concorda que foi Deus que levantou essa igreja? Você concorda que foi Deus que trouxe você para cá? Você concorda que há uma unção sobre a tua vida quando Deus te trouxe para cá? Você concorda que Deus hoje pode te levantar e você ser um instrumento de Deus nessa casa? Ô Jesus, era tudo que Deus precisava ouvir. Se você concorda com isso, pode crer. Deus tem muito para fazer nessa igreja ainda. Deus ainda vai levantar muita gente nesse lugar. Não dá para fazer alguma coisa se você discorda. Você tem que entender a visão. Deus não gosta de bagunça. Então escute uma coisa. Haverá sempre uma liderança. Essas teorias da conspiração, de que as pessoas começam uma rebelião. Não, isso aí a liderança está errada, eu vou para outro lugar. Ah, não, isso aqui não concordo, vou para outro lugar. Caia fora disso. Eu falo pelo Espírito Santo. Deus não trabalha com rebelião. Deus jamais aceitará rebelião. Deus não trabalha com isso. Quando Deus usa uma liderança, é para a liderança ser respeitada. E Deus a colocou ali, porque Deus sabe o que está fazendo. Uma coisa que eu aprendi com Deus. As pessoas querem levantar templos, querem levantar igrejas, mas não querem ter responsabilidade. Então, quando você fala de liderança, você precisa entender que há uma unção sobre quem Deus levantou. E Deus não gosta de bagunça, porque sempre vai haver uma liderança. Existe uma hierarquia e ela tem que ser respeitada. Se ela existe no céu, por que não vai existir na terra? Esse negócio de que eu sei da minha vida, eu faço o que eu quiser, então você não faz parte dessa galera de igreja. Eu dou conta da minha vida e faço o que eu quiser, não respondo a ninguém. Você diz que faz parte de igreja? Então você deve satisfação, sim. Porque você leva o nome de Cristo.
Então ande dignamente, como a conduta cristã, como uma pessoa exemplar, que não envergonha o evangelho de Cristo. Ande segundo a doutrina dos apóstolos. Siga corretamente os mandamentos, porque você diz que faz parte da igreja. Então obedeça, entenda a hierarquia, porque você será ricamente abençoado. Você não leu na Bíblia que os filhos têm que honrar o quê? Os filhos têm o quê? Agora tu imagina, se os filhos têm que honrar os pais, você já vê aí a hierarquia. Deus é o quê mesmo para você? É pai mesmo? Deus é pai. É isso mesmo, né? Eu brinco com os jovens lá e eu falo para eles assim: vai chegar um tempo em que você vai ter que aprender a conquistar a chave da sua casa. Como assim? Duvido que teu pai te dá a chave de qualquer maneira, para você chegar a hora que você quer em casa. Faz isso? Já cresci, agora eu vou chegar a hora que eu quiser. Porque os jovens falam assim, quando eu dou para eles, falam: não, já cresci, minha responsabilidade. Chega a hora que eu quiser. Não. Debaixo desse teto aqui, tu não chega a hora que tu quiser, não. Debaixo desse teto aqui, tu vai chegar na hora que eu quiser, porque desse teto quem manda sou eu. Não é assim que o pai e mãe fala? A regra aqui, quem coloca sou eu. Não está satisfeito, arruma a mala, arruma um emprego e vai arrumar uma casa. Não é assim? Aí na casa de Deus, não. Na casa de Deus, não. Não quer obedecer, não. Não concordo, pastor. Não concordo. Estou indo embora. Tá bom, meu filho. Deus conhece meu coração. Você acha que o pastor vai fazer o quê? Vai entrar em pânico? Tu acha mesmo? Que o pastor fala: ai, que eu fiz, volta, pelo amor de Deus, você pode fazer o que você quiser. Duvido que o pastor vai fazer isso. O pastor fala assim: irmão, eu vou estar orando por você. Aí vai lá com a mesma rebelião: não concordo. Falo com vocês, vai voltar. Vai voltar e falar: pastor, é que eu estava meio confuso. Ainda tem vaga aqui para mim? Tem vaga, pastor. Eu estava confuso, eu não estava entendendo bem. Aí o pastor, o que é que faz? Cara, meu irmão, olha quanto banco tem na igreja. Senta aí e fica. Isso eu estou querendo te mostrar que as nossas crises existenciais de rebelião não alteram quem é Deus. Não alteram. A gente concordando ou não concordando, Deus continua sendo Deus. A gente querendo fazer ou não querendo fazer, Ele ainda é Deus. E a igreja é regida conforme Deus quer que ela seja regida. Ele é o dono da casa. Então Ele dita as regras. Ele diz como quer. Ele coloca quem Ele quer. Ele ordena como Ele quer. E vai ficar na frente quem Ele decidiu que vai ficar. Deus gosta das coisas certinho, irmão. O pessoal que gosta de bagunçar, mas Deus não gosta desse negócio, não. Você fica bem esperto, fica bem ligado, não vai nessa onda desse pessoal de tudo. Não, eu posso fazer o que quiser. Corre dessa gente. Entra na linha, entra na regra, porque Deus gosta das coisas com excelência. Ninguém trabalha com excelência fazendo de qualquer maneira, trabalha? O Deus que eu e você servimos é super exigente. Quem te contou a tua história está mentindo para você. Então, Ele te ama, mas regra é regra, siga. E eu vou te dizer, não conheci ninguém que obedeceu Deus, que seguiu o que Deus mandou, que não foi bem sucedido nessa vida. Não conheço ninguém que falou que um dia resolveu seguir as ordens de Cristo e se arrependeu. Você conhece alguém assim? Eu não conheço. Todo mundo que eu conheço que obedeceu a Deus, seguiu as regras, andou segundo a palavra, foi bem sucedido na sua vida, na sua história. Aí, a gente vamos fechar. Aí, a palavra é muito bom a gente falar de Bíblia, gente. Aí, quando você se depara com esse texto, ele diz o seguinte, que ele vai falar do movimento Pentecostes, vai falar
Só que tem um detalhe. Lá no verso 14, olha lá o verso 14. Quem já ouviu falar de Pedro aqui? Pedro, quem já ouviu falar de Pedro? Você conheceu Pedro? Pedro? Já ouviu falar de Pedro? Ô, Pedro. Se tu não ouviu falar de Pedro, corre para a Bíblia. Porque quem não conheceu Pedro, não leu Bíblia ainda. Porque Pedro não tem como. Você tem que conhecer Pedro. Nunca conheço Pedro. Grava Pedro aí e vai estudar em casa Pedro. Aí você abre o livro de Atos, tem um discurso de Pedro. Discurso de Pedro. Quem conhece Pedro, Pedro fazendo discurso, já vai ficar assim. Aí, diz a palavra, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11. O que eu falei para vocês? Igreja, todo mundo junto. Todo mundo junto. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto foi o que foi dito pelo profeta. Pedro se levantou. É aquele Pedro que lá atrás perguntaram para ele: você não estava andando com aquele? Não, eu não. Você quer não? É aquele Pedro. É o mesmo Pedro. Afoito, que cortou a orelha de mal. É o mesmo Pedro. É esse Pedro mesmo. É o mesmo Pedro. Aí você olha e fala assim: o que aconteceu, Cleide? Aconteceu o que Jesus disse. Quando você se converter, para os seus irmãos lá. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Tu não sabe a potência que tu é, Pedro. Tu não sabe a unção que está sobre a tua vida. Pedro, as pessoas não fazem ideia. Quando eu te levantar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como pode? Aquele Pedro se transformou nesse Pedro, um dos pais da igreja. Aquele Pedro se transformou num grande pregador desse evangelho. Aquele Pedro, diante de uma multidão, não teve medo, enfrentou todo mundo. Era aquele Pedro. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Você pode achar que não consegue, mas Deus que habita na sua vida tem poder suficiente para te erguer e te fazer ir muito mais do que você imaginou. Aí, os últimos versículos. Lá no 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Espera aí, é o Pedro? É o mesmo Pedro, gente. É o mesmo Pedro. Ei, sabe o que Pedro estava dizendo? Vocês crucificaram ele, mas ele se tornou Senhor. A atitude de vocês não impediu que o reino viesse. Ele ainda é Deus. Ele foi crucificado, mas o poder dele está conosco. Aí você começa a ler, aí começa a emoção, porque aí para mim é aí. Aí eu fico, a emoção começa aí. Aí ele fala no 37, olha só, vamos ler o 37. E ouvindo eles isto, peraí, eles ouviram que Cristo se tornou Senhor. E em seu coração, olha só, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos? Homens, irmãos, quando a verdade chega, ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Quando ele falou aquilo, alguns podem dizer, poxa, Pedro foi cruel. Não, ele estava trazendo a verdade. Ele estava trazendo o poder do evangelho para aquelas pessoas. A ponto de elas dizerem, o que nós faremos agora? Para onde nós iremos? O que faremos? Era tudo que eles precisavam ouvir. A deixa de Pedro, mas eu queria estar lá para poder falar essa frase. Queria estar lá. Nesse momento, eu tinha que estar nessa história. Aí Pedro vai e disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, e os vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Oh, igreja, louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor, que morreu e ressuscitou, e nos tem dado vida, e vida em abundância. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Aleluia, Jesus, oh Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A partir do 41 ele diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Eu quero que você medite nisso, meu irmão. O meu desejo é que essa palavra cubra o teu coração nessa noite. Oh, meu irmão, somos igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você recebeu essa palavra de bom grado nessa noite, vamos orar. Cadê o ministério de louvor dessa casa? Vamos orar. Você crê nessa palavra nessa noite? Você entendeu tudo o que foi falado nessa noite? Nós somos igreja, somos corpo, precisamos uns dos outros. Você pode dar a mão a esse irmão aí que está do seu lado? Uma das coisas mais belas que eu gosto na igreja é quando podemos fazer as coisas juntos. Eu tenho um amor muito natural com isso. E eu me emociono cada vez que eu consigo ver a gente junto. Independente de denominação, independente de condição social, o que nos une é o Espírito Santo. Olha, você pode olhar para o teu irmão aí do lado. Está vendo essa figura aí? Fala para ele, ó. Estou junto, hein? Vou te ajudar. Vamos subir junto. E não insiste que eu não vou te deixar, não, porque eu vou subir junto contigo. Fala para ele. Ei, não se preocupa, não. Está difícil, mas eu estou aqui. Tá difícil, não está difícil? Está difícil, mas eu estou junto contigo. Eu não vou te deixar. Eu estou aqui para somar com você. Você crê nisso, igreja? Que quando estamos unidos, é mais forte. Então teu irmão pode ficar tranquilo que tu vai tomar conta dele. Eu quero fazer uma aliança contigo nessa noite. Vira pro teu irmão, vamos fazer uma aliança? Lembra de Jonas e Davi? Vamos fazer uma aliança? Vamos fazer o seguinte, eu cuido de você, você cuida de mim. Pode ser assim? Você pode falar isso para ele? Mas é sério, hein? É sério. Você fala para ele, eu cuido mesmo. Você pode falar isso para ele?
Eu cuido de você e você cuida de mim. Você concorda? Não, porque tem que concordar também. Você pergunta para ele se ele concorda. Você concorda em cuidar de mim? Porque eu sou difícil. Porque tem aquele irmão difícil. Vamos ser sinceros. Tem um irmão difícil. Mas você concorda em cuidar desse irmão difícil? Mas se você tiver dificuldade, vou dar um segredo para você. Que os pastores daqui, os pastores não me escutem. Se você tiver dificuldade de cuidar do irmão, corre no gabinete do pastor. Mas não conta para ele que eu dei esse segredo para vocês. Tá difícil, irmão, corre lá. Mas não deixa teu irmão sozinho. Você já viu como é que está linda? É porque daqui de cima para mim, olha que coisa linda. Isso é igreja. Conseguimos orar juntos? Conseguimos? Vamos fazer aquela oração? Eu vou ouvir a igreja, eu vou parar o microfone e nós vamos orar junto. Vamos orar o Pai Nosso junto? Vamos, gente. A oração que Jesus ensinou. Então vamos lá, começa aí. Nós somos igreja, aleluia, nós somos igreja, nós chamamos Deus, nós chamamos Deus, nós chamamos. Vamos deixar o louvor cantar, vamos deixar o louvor adorar o Senhor, e você adora junto, vamos lá no céu do louvor, podem adorar o Senhor nessa noite. Quando tudo te ensina, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.